Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre o elenco do Botafogo. A janela ainda não está fechada, então não tem como a gente cravar se esse elenco será o mesmo, se nós podemos ter algumas saídas, se alguns jogadores ainda podem chegar. Não dá para você definir, já que você tem uma janela em andamento. Dito isso, eu quero falar com vocês sobre o elenco do Botafogo hoje, nesse dia 1º de abril. Esse aqui é um vídeo opinativo, então eu tenho uma opinião, vocês podem ter outras, e a gente tem que debater de uma maneira sadia aqui nos comentários. Então, os comentários desse nosso vídeo, eles estão abertos para vocês, claro, respeitando a opinião divergente, não xingando o amiguinho, porque acho que aqui a gente tem que ter um nível lá em cima. Dito isso, deixa o like, inscreva-se, passamos dos 192 mil inscritos, agora é rumo aos 193, aquela luta pra gente bater 200 mil ainda neste ano de 2023. O Botafogo, nas últimas horas, fechou 2 contratações. Júnior Santos, que volta ao nosso clube depois da sua saída, contratado pela equipe do Fortaleza, lá ele não joga, mas volta para o Botafogo. A contratação do Lapulga, né, o Segovinha, tô colocando Segovinha, o Baixolinha, revelação do futebol paraguaio para o nosso Botafogo. Um vem para ser titular e outro vem para compor o elenco. E se você para analisar, visando as transferências dessa janela, o Botafogo contratou primeiro Marlon Freitas, ano passado ainda, na época do Campeonato Brasileiro. Depois, quase no final do ano, o Glorioso acerta a contratação do Segovia, zagueiro. Nesta temporada, o Botafogo acerta com Carlos Alberto, jogador que vem da equipe do América Mineiro para compor o elenco. Além disso, traz o Di Plácido para a lateral direita e agora mais 2 contratações, Júnior Santos e também o jogador Matias Segovia. Com isso foram 6 reforços. Destes, Júnior Santos é o jogador que termina a última temporada como titular e você tem jogadores que chegaram para compor o elenco. E eu acho que isso era meio que um papo de todos nós, o ano passado. O Botafogo tem um bom time e precisa ter reservas à altura. E eu encaro como isso. Não vejo hoje nenhum jogador que tenha chegado que supra a ausência do Jefinho, né? O Jefinho é um jogador com características diferentes. Mas se a gente para analisar, 2 jogadores que nós temos hoje no plantel, Vitor Sá e Luiz Henrique, eles estavam à frente quando você monta o último elenco em relação ao Jefinho. Jefinho que fura a fila e vira o diferencial. O elenco do Botafogo hoje é o seguinte: os goleiros, Gatito, Douglas, Igor, Perry e João Fernando. Então, esses são os 5 goleiros do Botafogo. Mesmos do ano passado, à exceção do João Fernando, que chega nesta temporada. Então, a gente pode colocar o João Fernando como 7º reforço, né, que é um goleiro que chega para esta temporada. Então, eu acho que a gente tem um bom nível em relação aos nossos arqueiros. Para as laterais, o torcedor criticou muito do Botafogo não ter contratado um lateral esquerdo reserva, né? De manter o Hugo como uma opção ao Marçal. Eu vejo o Hugo como um jogador seguro para algumas eventualidades. Vem fazendo uma temporada até que certo ponto correta, o jovem lateral esquerdo. Marçal titular absoluto, Di Plácido chega para tentar acalmar a lateral direita, já que tanto o Rafael quanto o Dani Borges não conseguem ter uma sequência positiva. Então você teve ali uma contratação do Di Plácido que chega para compor a saída do Saravia. Então você teve ali a contratação de um titular para a posição. Para a zaga, mantivemos praticamente o mesmo sistema defensivo com a chegada do Segovia. Então você tem Adrielson com seu reserva Felipe Sampaio, Vitor Cuesta com seu reserva Segovia e você tem ali outras opções. Aqui no lugar do Lucas Mezenga, o site do Botafogo, na minha opinião, comeu barriga, né? Moscou um pouquinho, porque aqui quem é hoje é o Henrique Vermouth, que é a 6ª opção, que tem treinado com a equipe de cima, e o Mezenga, ele não tá treinando com a equipe de cima. Então você tem esses zagueiros que eu acho que são corretos. A reclamação do torcedor em relação ao Felipe Sampaio, né? Que é o jogador que não consegue mostrar tanto com a camisa do Botafogo. Os volantes, você tem o Kaique, que estará de volta já para o Campeonato Brasileiro, está na reta final de recuperação. Tietê, que é titular. Danilo Barbosa, que chegou a ser titular antes de uma lesão. Infelizmente, Patrick de Paula, que tinha começado bem o ano, teve uma seríssima lesão e só voltará ano que vem. Marlon Freitas, que chega neste ano. Breno, que é um jogador que vem para essa temporada. JP Galvão, que hoje eu coloco mais como um lateral direito, não mais como volante. Então você teve aqui
com Marlon Freitas, que foi um dos destaques da temporada ano passado, um acréscimo em relação à posição de volantes. Os meias, né, meias pontas, né, o Botafogo coloca aqui, vou somar aqui meias pontas para a gente ter eu acho que um ponto melhor, né. A gente tem o Piazon, que a gente sabe como que é, filho querido do técnico Luiz Castro, Lucas Fernandes, Eduardo, Gabriel Pires, Jacob Montes, que é um jogador que tem pouca rodagem, Raí, Valim, são jovens jogadores, então a gente manteve aqui no meio campo as mesmas peças em relação aos meias. Botafogo não teve nenhum acréscimo. Em relação aos atacantes, ainda não estão aqui no site oficial Júnior Santos e o Segovia, Gustavo Sauer, que está em baixa, Luiz Henrique, que mostra ali um respiro, foi titular na última partida e é um jogador que tem jogado um pouco melhor, Vitor Sá, que oscila demais, Matheus Nascimento, que não consegue jogar bem, Tiquinho Soares, que é um jogador que a bola tem que chegar para ele fazer gols, Carlos Alberto é um jogador que também veio para compor o elenco, e o Janderson, que ainda não foi testado. Dito isso, a gente vê um elenco do Botafogo para esta temporada com peças que são, até no meu ponto de vista, para compor o elenco. Você tem um time que tem jogadores que chegaram para suprir ausências. Como eu falei, o Jefinho foi a grande baixa. E hoje o torcedor vai falar, eu tenho certeza aqui nos comentários, que a gente segue sem um reserva para o Tiquinho Soares. Mas analisando o que o Botafogo tem no seu plantel, quem é encarado como reserva foi a mesma coisa do ano passado, que é o Júnior Santos. Em uma ausência do Tiquinho, o Júnior Santos deve fazer o papel de camisa 9. E se a gente pega o plantel do ano passado, que fez a última partida contra o Crystal Palace, a única ausência é o Jefinho, porque o Júnior Santos volta e teoricamente assumirá a ponta direita. Aí a gente entra naquela situação, o Júnior Santos é bom jogador, não é mau jogador? Aí entra no que o técnico quer. O técnico gosta do Júnior Santos, acha um atleta importante. Eu posso ter minhas restrições, vocês também, mas o técnico gosta. Então nós tivemos, se contarmos João Fernando 7, sem contarmos João Fernando 6 reforços, que por hora vieram para o técnico ter mais opções no elenco. Hoje, por exemplo, você não precisa improvisar ninguém quando o Cuesta não joga, você já tem um jogador para a posição, que é o Segovia, tem mais um volante, que é o Marlon Freitas, além de bons meninos que a gente tem ali, como o Kaique e o Breno. Eu gosto muito do Breno, quem me acompanha sabe disso, desde o ano passado eu sempre elogiei o Breno, acho que é um jogador que merece mais oportunidades. Na lateral direita chegou o de Plácido, que ainda não tá, parece que entrosado com o elenco, mas é um jogador que pode ter uma dinâmica diferente, pode nos ajudar bastante. E você tem, no comando de ataque, talvez a grande carência de não termos contratado um centroavante reserva para o time. Talvez ali tenha sido a grande falha nesta montagem inicial do plantel do Botafogo para a primeira janela. Lembrando que a gente está com orçamento apertadíssimo, isso é fato. A primeira janela de 2022, ela foi muito onerosa para o Botafogo, é até um tema que eu quero conversar com vocês, isso após o final da janela de transferências, e ainda reflete neste momento. O Botafogo, ele tem uma folha inchada muito devido à primeira janela. E eu vendo o que aconteceu neste ano, a gente tem um plantel que eu vejo hoje que briga pelo G7. Nossa, já tá forçando, já tá passando pano esse careca. Tá passador de pano. Já falei aqui no canal várias vezes. Eu acho que 4, 5 elencos são nivelados ali em cima. Você tem uns 4, 5 elencos. Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fluminense pelo trabalho do Diniz. E a gente vê muitos times depois ali nivelados, no mesmo padrão de elenco. E o que vai diferir em relação ao desempenho do 5º colocado até o 16º é realmente o trabalho de um técnico. Então, eu acredito que o Botafogo hoje tem um elenco de G7 de Campeonato Brasileiro, porque você tem um time titular com Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Tietê ou Danilo Barbosa, segundo homem, Lucas Fernandes ou Tietê, Eduardo, Júnior Santos, na ponta esquerda, Luiz Henrique, e no comando de ataque, Tiquinho Soares. Esse seria o time titular. Time reserva com Gatito, Rafael, Sampaio, Segovia e Hugo. Ali você pode colocar de primeiro homem Marlon Freitas, Gabriel Pires, Lucas Fernandes. Nas pontas, de um lado, Segovinha, Carlos Alberto, você tem ali o Sauer, você tem o Vitor Sá, e no comando de ataque, Matheus Nascimento, o Janderson. Você tem reservas, você tem jogadores talvez nivelados. Talvez você perca muito quando o Tiquinho saia, e entre outros ali você tem um desnível em relação a jogadores. Eduardo também você tem um desnível, mas isso eu acho do Tiquinho e do Eduardo, porque são jogadores diferenciados. É a mesma coisa
do nosso rival aqui no Rio, que quando perde o Arrascaeta tem dificuldades de achar um jogador do mesmo nível. É a mesma coisa se o Fluminense perder o Cano, o Lelê, apesar de ter sido artilheiro do Campeonato Carioca, não vai manter o mesmo nível. Se você perde o Ganso, você também perde um pouco do nível. Quando tem um jogador que é acima da média, quando você o perde, aí sim você tem uma diferença de nível técnico. Mas, no geral, você vê que o elenco do Botafogo, ele é homogêneo. É um elenco que te dá essa homogeneidade. Você tem jogadores ali que podem ser úteis. Agora, o trabalho do Luiz Castro tem que ser diferente, tem que fazer esse elenco funcionar. Porque eu considero o nosso time bem treinado, bem ajustado, podendo brigar sim por uma vaga na Copa Libertadores da América. Podendo jogar de igual para igual na Copa Sul-Americana, podendo jogar de igual para igual na Copa do Brasil. Mas depende agora que você tenha uma evolução do trabalho do técnico Luiz Castro. Não temos craques, temos bons jogadores. Você vai falar também, Tef, também tem o Marçal com o Hugo, mas eu acho que o Hugo tá fazendo uma temporada muito segura. Eu acho que um lateral que pode ser muito útil. Se não for bem nesse começo de semestre, né, nesses primeiros meses de Campeonato Brasileiro, você pensa no lateral esquerdo reserva na segunda janela. Mas eu acho que o Hugo, pelo que ele apresentou no começo do ano, merece também uma chance de ser útil, mostrar sua utilidade no elenco do Botafogo, visando o ano de 2023. É isso, essa é a minha opinião. Quero saber as opiniões de vocês nos comentários aqui nesse vídeo, porque ele será muito polêmico. Tamo juntos, valeu. Fiquem com Deus. Mais tarde estarei de volta. Nosso Noite Alvinegra aqui no canal. Valeu, tamo junto sempre. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu. Fui.